Para o sábio, há o caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno que fica lá embaixo. Provérbios 15, 24. Tá? Para o sábio existe o caminho da vida que leva ele para cima. E ele evita o inferno lá embaixo. Então, buscar sabedoria, direção de Deus, o conhecimento, te leva para cima. Ignorar isso te leva para baixo. Como eu quero ir para cima, tanto para cima aqui nessa terra, subir, crescer, avançar, desenvolver, melhorar, como para cima no sentido espiritual da conquista da minha salvação. Quem também quer isso? Você quer mesmo? Então guarda esse versículo. Para o sábio existe o caminho que leva para cima, a fim de evitar o que leva para baixo. E nessa busca da sabedoria, hoje nós vamos falar desse tema. Quando a sua força torna-se a sua maior fraqueza, povo de Deus. Quando a sua força se torna a sua maior fraqueza. Hoje eu vou contar um pedacinho da história do homem mais forte da terra, o homem mais forte que a Bíblia relata. Um homem chamado Sansão. Sansão é um exemplo, povo de Deus, do que uma pessoa é quando voltada, ligada, dirigida por Deus, e o que ela se torna quando se afasta do centro do propósito da vontade de Deus. É um exemplo perfeito daquilo que pode se tornar uma pessoa que ela tem uma ligação direta com Deus e do que pode se tornar uma pessoa que perde essa ligação com Deus. Então é um ensinamento de sabedoria maravilhoso que vai servir para a gente entender como cumprir os nossos propósitos de vida e de que maneira a gente quer chegar até o final. Repito, o importante aqui é a gente chegar a um final feliz. De que maneira você quer chegar ao seu final? Feliz ou infeliz? Ah, pastor, eu quero chegar ao final feliz. Então, presta atenção nesse ensinamento, que é muito forte. Vamos ler Juízes capítulo 16, tá? Deixa o pastor colocar aqui. Versículos 16 e 17. Diz assim, olha: importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque eu sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força. Me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Juízes 16, versículo 16 e 17, povo de Deus. Muito bem. Sansão, presta atenção para você entender. Sansão foi um homem, ele foi uma promessa de Deus para os seus pais. Desde que foi decretado, digamos assim, ou planejado o nascimento de Sansão, foi definido ou decidido que Sansão tinha um propósito na vida dele. Como eu acredito que o meu nascimento, o seu nascimento, também seja um propósito de Deus. Ninguém nasce por acaso. Ninguém nasceu por um desastre. Desculpe a expressão que eu vou utilizar. Ninguém nasceu simplesmente porque a camisinha estourou, furou a tabela do anticoncepcional. Não, é um propósito de Deus.
a tabela ter dado errado, a camisinha ter estourado, seja lá o que for. Ah, não planejei. Você não planejou, mas Deus planejou. Então, você não é um desastre, você não é um acaso, você é uma obra perfeita, planejada por Deus, que colocou você nesse mundo com um propósito específico. A maior busca, o maior esforço das nossas vidas deveria ser descobrir qual é o nosso propósito. As pessoas são infelizes porque não descobrem os propósitos de suas vidas. Elas vivem por viver ou deixam a vida levá-las. E isso é uma vida vazia, fútil, sem sentido. No final das contas, quando você estiver no final da sua vida, e você porventura fizer um balanço da sua vida, qual foi o objetivo de você ter nascido? Viveu por quê? Qual o legado que você deixou? Então é importante isso vai te motivar. Eu sei qual é o meu propósito, então eu vou lutar por ele. Sansão então nasceu com um propósito, que era livrar Israel das mãos dos filisteus, que na época oprimia, maltratava Israel. Israel tinha se acomodado, não resistia, deixou que Satanás, através dos filisteus, oprimisse eles, e Deus então, com o propósito de despertar aquele povo e livrá-lo, então envia Sansão. Mas tinha um porém. Sansão deveria ser uma pessoa consagrada a Deus desde o seu nascimento. Isso é muito legal, povo de Deus, presta atenção. O que a Bíblia está nos ensinando aqui? Presta atenção. Que a vida de uma pessoa, ou o propósito da vida dela, ela só se cumpre, esse propósito só se cumpre se a pessoa guarda a aliança dela, a intimidade dela, se ela segue o propósito de Deus. Eu só serei bem-sucedido, só serei feliz e só terei um final feliz se eu me mantiver no propósito. Se eu, no meio do caminho, quiser seguir o meu próprio caminho, os meus próprios propósitos, aquilo que eu acho que então, a partir desse momento, eu saio do propósito de Deus e aí Deus não consegue mais dirigir os meus passos. Então, para que tudo dê certo, eu tenho que estar debaixo daquela direção, daquele plano que Deus traçou para mim. E Deus havia dado instruções para os pais de Sansão de como deveria ser a vida dele, de como deveria ser o comportamento dele. E se ele saísse daquela direção, Deus não seria mais com ele. E assim é comigo, assim é com você. Eu quero que Deus me acompanhe, eu quero que os meus projetos deem certo, eu quero que a minha família seja uma família abençoada, eu quero que os meus planos financeiros, o meu trabalho, a minha empresa, o meu empreendimento dê certo. Então esteja debaixo da vontade, do propósito de Deus, da sua ligação com Deus. Se você sair, ele não consegue mais abençoar você. Por quê? Porque você está fora do propósito. Quem está compreendendo? Então, aí tinha a condição para que Deus pudesse ser com Sansão, e ele cumpriu o propósito, que Sansão não saísse da direção. Tinha determinadas coisas que não podia acontecer com Sansão. Uma dessas coisas era o cabelo dele jamais poderia ser raspado. Ele não poderia raspar o cabelo. Então, o cabelo virou uma espécie de elo, aquilo que representava a aliança de Deus com Sansão. Era o símbolo. Não era que o cabelo dele era que dava força para ele. Não era o cabelo em si, mas o cabelo simbolizava aquele pacto, aquela aliança entre Sansão e Deus. Guardou até aqui?
A gente precisa também, povo de Deus, ter a nossa aliança com Deus. Hoje, pastor, o que seria a minha aliança com Deus? O sangue de Jesus. O sangue de Jesus, povo de Deus, é o nosso ponto, nossa ligação com Deus. Através do sacrifício de Jesus, abriu-se esta porta que nos liga, que nos conecta a Deus, porque o sangue de Cristo, ele nos perdoa de todo o nosso pecado. Então, eu e você, a gente precisa ter essa aliança com Deus. E essa aliança não pode ser quebrada, ou seja, esse cabelo não pode ser raspado, senão Deus não dirige mais, ou a gente não cumpre mais o propósito. Eis aí a razão porque as pessoas, às vezes, elas até gostam, têm fé, acreditam, mas a vida delas se torna tão pequena, tão sem sentido, não dá mais certo. Por quê? Porque o cabelo foi raspado. Mas vamos em frente para que você possa entender. Eu vou contar aqui para vocês agora 3 erros fatais, tá? Que nunca podemos cometer, porque senão, como eu disse, será fatal. Quero que você anote os 3 erros que você não pode cometer na sua caminhada em direção ao seu propósito. Se você cometer esses erros, certamente vai dar errado. Relacionamentos com pessoas de fé e propósitos diferentes, povo de Deus. Relacionamento com pessoas de fé e propósitos diferentes. Olha, uma das coisas que Sansão fazia e que não podia acabar bem era desobedecer. Sansão cometeu erros fatais. Ele desobedeceu aos pais. E um dos propósitos, um dos mandamentos, aliás, o primeiro mandamento que consigo traz uma promessa é honrar pai e mãe, faz os nossos dias se prolongarem na terra. Filhos desobedientes, filhos rebeldes, filhos que desprezam seus pais, morrem cedo, infelizmente. Então, Sansão desobedecia os pais. Sansão, ele flertava com o pecado. Ele flertava com o pecado. E Sansão permitiu que a sua maior fraqueza lhe dominasse. E aquilo que lhe era, como é que eu posso dizer assim, que poderia lhe prejudicar, lhe dominasse. Quando você sabe que você não resiste ou tem uma fraqueza para alguma coisa, a Bíblia diz que o sábio vê o mal e se esconde e foge, mas o tolo se sente seguro e se aproxima. Olha que coisa linda. O sábio vê o mal e se esconde e foge. O tolo se sente seguro. Sansão, ele era muito forte, povo de Deus. Ele era forte assim ao extremo, ao ponto de rasgar um leão com as mãos, matar 1000 homens com a queixada, a mandíbula de um burro, arrancar os portões de uma cidade, carregar nos ombros até o topo de um monte. O camarada tinha uma força realmente sobre-humana, mas essa força também se tornou a fraqueza dele. Porque, por ser forte, ele acabou achando que ele podia brincar com o perigo ou com o pecado. Eu ensinei na semana passada sobre mente forte e coração sábio e humilde.
Sansão é o exemplo perfeito de uma pessoa de mente forte. Ele era corajoso, ele era forte tanto na alma dele, a força de vontade, quanto no físico. Ele era uma pessoa decidida, ele era uma pessoa determinada, mas infelizmente não tinha um coração sábio nem humilde. A força dele tornou-o orgulhoso, arrogante. Ele não ouvia ninguém, ele não ouvia os pais, ele não pedia conselho, ele fazia tudo diferente daquilo que a gente aprendeu semana passada. E aí essa palavra vai se cumprir na vida dele. Porque quando uma pessoa é assim, ela confia na sua inteligência, na sua força, nos seus dons, nos seus talentos, quando você passar a confiar nisso, você vai quebrar a cara. As minhas capacidades, qualidades, elas são importantíssimas, desde que eu sujeite elas ao propósito divino de Deus na minha vida. Aí vai dar certo. Então Sansão, ele flertava, sabe? Ele desobedecia, ele brincava com o perigo. Eu sou forte, ninguém nunca vai me vencer. Só que a força de Sansão era Deus. Não eram os braços dele. Ele vai descobrir isso da pior maneira. A minha força, a sua força vem de Deus. Você pode repetir isso? A minha força vem de Deus. Então, vamos lá. Primeiro erro que Sansão cometeu foi esse: relacionamento com pessoas de fé e propósitos diferentes. Povo de Deus, olha só. Coloque uma coisa na sua cabeça para você nunca esquecer. Você não é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. Nunca se considere, nunca ache que você é melhor do que ninguém. Mas aprenda uma coisa: quando você se une a pessoas que têm a fé dela é diferente da sua, o propósito dela é diferente do seu, não dá certo. Isso vai acabar mal. Então, uma das coisas que prejudicam as pessoas é elas não terem essa visão. Não adianta. A Bíblia diz assim: duas pessoas não podem andar juntas se elas não tiverem de acordo. Então, na sua vida profissional, se você se associa com pessoas, elas não têm a mesma fé que você, elas não têm o mesmo propósito que você. Eu não estou falando apenas de fé no sentido de religião, não, porque fé é você acreditar que algo vai acontecer. Então, já começa por isso, ela não tem a mesma fé no Deus que você tem. A conversa já não é a mesma. Ela não tem a mesma fé de que vai dar certo, de que vai conseguir, de que vai funcionar. Não vai. Não tem como vocês andarem juntos. Ela não tem o mesmo propósito. Qual é o seu propósito? O meu propósito, vamos lá, profissional. Olha, eu quero ganhar dinheiro. Eu tenho uma meta, juntar tanto de dinheiro para daqui a 5 anos eu comprar minha casa própria, daqui a 5 anos eu mudar de estado, daqui a tanto tempo. Você tem um propósito, um objetivo ali. Eu quero daqui a 20 anos, um exemplo, eu quero daqui a 20 anos estar independente financeiramente, não precisar mais trabalhar, eu ter a minha vida estruturada. Esse é o seu propósito financeiro. Mas aí você se une a uma pessoa que ela não pensa em nada disso. Ela pensa, ganhou hoje, gasta amanhã. Gasta mais do que ganha. E você não pensa em ter uma casa própria? Não, e para que casa própria? Não, eu penso em me divertir. Não vai dar certo. Propósitos, visões diferentes, não dá certo. Fé diferente, não dá certo. Não insista, vai acabar mal. Isso em qualquer área da sua vida. Área sentimental,
vai dar errado. Área profissional, vai dar errado. Área espiritual, vai dar errado. Você se juntar com uma pessoa que ela não tem a mesma fé no Deus que você tem, ela não tem o mesmo propósito, que é ir para o céu como você tem, vai dar errado. Área financeira, a pessoa não pensa em crescer, a pessoa não pensa em desenvolver, a pessoa não pensa em prosperar, vai dar errado. Área sentimental, a pessoa não tem o mesmo propósito, ela não quer fundar uma família, ela não quer ser uma pessoa ali, lutar pela família, casar, vai dar errado. Para que você vai insistir? Então, primeiro erro fatal, relacionar-se com pessoas com a fé e o propósito diferente, isso não dá certo. Fuja disso, não insista. Segunda coisa, deixar que roubem a sua paz. Se você deixar que roubem a sua paz, olha, você vai se dar mal. Aquela mulher, como eu disse, ela não tinha a mesma fé e nem os mesmos propósitos que Sansão. E ela roubou, literalmente, por Deus, ela roubou a paz de Sansão. Como assim? Ela perturbava Sansão de uma maneira tão, todo dia, que a Bíblia diz que se apoderou de Sansão uma impaciência de matar. Olha o que é você se juntar com pessoas que não fazem parte do mesmo propósito. Aquela mulher perturbou Sansão, mas de uma tal maneira. Por quê? Porque ela tinha sido comprada. Os inimigos de Sansão tinham prometido um dinheiro para ela se ela descobrisse o segredo da força de Sansão. Então ela ficava ali, o tempo todo, na cabeça de Sansão. Povo de Deus, olha, agarra esse ensinamento. Quando você vive um relacionamento, uma vida sem paz, você faz besteira. Você perde a comunhão com Deus, você perde a paciência, você perde tudo. Nunca permita que roubem a tua paz. Fuja daquilo que te rouba a paz. Fuja daquilo que atormenta o teu coração. Olha, seja o que for, se rouba a tua paz, não é de Deus, não está no propósito de Deus. Vou seguir a mesma coisa, relacionamento. Se esse relacionamento está roubando a tua paz, se afasta dele. Se o trabalho está roubando a tua paz, se afasta dele. Se uma religião, uma igreja está roubando a tua paz, sai fora. Não é de Deus. Não permita. Porque se você tiver com o teu coração atormentado, você vai tomar atitudes que vão te prejudicar. Pelo amor de Deus, guarda este ensinamento. Não deixa que roube, não permita que roubem a tua paz. Chegou a hora de entrarmos no reino de Deus, através da oração. Dobre seus joelhos, eleve os seus pensamentos aos céus e vamos falar com Deus. Ore comigo, com muita fé. Diga assim: meu Deus, eu irei seguir no meu propósito de vida, debaixo da tua vontade e seguindo a tua direção. Diga: meu Pai, toma minha vida
nas tuas mãos e diga assim: nunca, diga nunca se afaste de mim, pois sem o Senhor eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu te peço, no nome e para a glória do Senhor Jesus. Pegue a sua água, levante-a para os céus, por favor, levante. Meu Deus, consagra esta água, que ela também seja para nós um símbolo da tua presença em nossas vidas, de força. Dai-nos força, vigor, saúde quando bebermos desta água. No nome do Pai, no nome do Filho e do Espírito Santo. Diga amém, diga glória a Deus. Beba da água, povo de Deus, beba. Isso. Ô Espírito Santo, receba força, povo de Deus. Receba a força que vem de Deus. É esta presença que vai te conduzir. É esta presença que te fará uma vencedora, um vencedor. Ei, é esta unção que você está recebendo agora que muda a tua vida. É o Espírito de Deus em você que representa o cabelo grande de Sansão. É o Espírito de Deus que nos dá forças para vencer os maiores inimigos. Receba esta unção, receba esta força, em nome de Jesus. Pai, reveste tua filha, reveste o teu filho agora com essa força e dá a vitória, em o nome do Pai, do Filho, do Espírito de Deus. E aqueles que creem digam amém e digam glórias a Deus. Respira forte e diga: obrigado, meu Jesus. Amém, povo de Deus. Glória a Deus. Você vai vencer. Olha, a partir de hoje os teus olhos vão se abrir, que você vai enxergar com clareza os teus objetivos, aquilo que você tem que lutar, aquilo que você tem que perseguir. Você vai enxergar com clareza, povo de Deus, em nome de Jesus. Você vai sentir uma força. Aqueles problemas que te abatiam não mais te abaterão, não mais, porque você não é qualquer pessoa. Repete isso de novo aqui para mim, diga: eu não sou qualquer pessoa. Diga: eu sou filho, filha de Deus. Amém? Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, que Ele te dê a paz, hoje, amanhã e sempre. E que toda a igreja diga amém. Amém? Deus te abençoe, povo de Deus. Até amanhã, permitindo o Senhor nosso Deus. Fica na paz.